bom dia. Eu vim aqui hoje para falar com vocês uma velocidade altíssima. Meu maior desafio aqui é falar nos 15, 18 minutos, né? Então nós vamos conseguir. Bom, o foco aqui é falar de uma coisa que para mim é muito importante, e eu acredito que vai ser importante para todas as pessoas daqui para frente, que é o fim da separação do on e do off. Nos últimos 10 anos, eu não sei se vocês perceberam quantas coisas que aconteceram e como essa década foi acelerada, esse início de século. Só em termos de população, no ano 2000 o planeta Terra tinha 6 bi, agora tem 7. A gente colocou 1 bilhão de pessoas em 10 anos no planeta. Em termos de conexão tecnológica, tudo aconteceu nesses 10 anos. No início dos anos 2000, 2000 e pouco, eu fazia pós-graduação. E tiveram algumas coisas na minha vida que me trouxeram aqui. Uma delas foi o livro Ócio Criativo, que não sei quantos de vocês já leram. Ele fala sobre o fim da separação do trabalho, lazer e a parte de estudo. Eu já fazia isso na época, eu já era conectada pra caramba em 2000, 2001. Eu ia para o Nordeste e ficava 3 horas conectada com discagem online para fazer coisas que eu achava interessante nesse sentido. E eu não via separação de trabalho, de lazer, de estudar, o tempo todo fazendo isso junto. Depois tem um outro livro também que me influenciou bastante, que é o High Tech, High Tot, do Naisbitt, que ele diz que quanto mais tecnologia a gente tem na vida da gente, mais intoxicado a gente fica também. E começa a não perceber esse cenário em volta. Eu tenho algumas discussões com relação à intoxicação, mas o que esse livro discute é, a gente está batendo uma penetração tecnológica cada vez maior. Então a gente está sentindo que a tecnologia começa a fazer parte da nossa vida cada vez mais. E o meu trabalho na época eu fazia pós em design, foi o Bit Nosso de Cada Dia. Então, em 2002, eu fiz um trabalho que já falava sobre essa parte de a gente estar cada vez mais conectado, cada vez mais dependente de tecnologia. Então, eu me sentia um pouquinho diferente das outras pessoas, né? A minha vida inteira eu fui um pouquinho diferente das outras pessoas. Eu sempre fui muito nerd, então as pessoas às vezes, né, E eu comecei a sentir que estava acontecendo algo novo. E agora, que a gente está há 10 anos já nesse cenário, eu sinto que é mais forte ainda o que a gente está acontecendo, porque a gente está conectado de forma muito ampla. Na minha opinião, o que trouxe a gente aqui hoje, das várias tecnologias que somadas trazem a gente aqui, a principal é a banda larga. Eu não sei quantos de vocês se lembram como é que era a gente conectar sem banda larga? Conexão de escada, vocês lembram? Então, a gente tinha que esperar discar, depois a gente tinha que esperar baixar o e-mail e a gente desconectava. A gente não era conectado, a gente era virtualmente conectado. A gente só passou a ser conectado o tempo todo a partir da banda larga. Agora, eu não sei vocês, mas eu sofro da síndrome das abas. Eu fico com 4 navegadores abertos, cada um deles com 70 abas abertas, e ainda fico brava que meu computador não dá conta, certo? Então, esse é um fenômeno porque a gente está conectado o tempo todo e a gente não quer parar de estar conectado. Além da banda larga, que no ano 2000 começa a acontecer e disseminar e coloca a gente verdadeiramente conectado, tem uma outra banda larga que afeta bastante a vida da gente, que é a banda larga móvel. A partir de 2008, a gente começa a ter disseminação da banda larga móvel, e aí acontece o fenômeno mais interessante ainda, que a gente leva a conexão com a gente. Aí a gente passa a estar o tempo todo on e off, o tempo todo conectado, e querendo estar nesse cenário cada vez mais. Eu vou falar de 3 catalisadores que eu acho para essa conexão do on e do off e a gente não conseguir separar mais. O primeiro é a mobilidade. A mobilidade traz a gente aqui para estar o tempo todo, né, juntos e always on, always connected. A segunda coisa são as várias extensões tecnológicas que a gente tem, que faz com que a gente esteja com muito mais possibilidades de ampliar a nossa vida. E a terceira é a integração homem-computador. Não adiantaria nada a gente ter tudo isso se a gente não conseguisse integrar com essas tecnologias, com esse cenário que a gente tem. Quando a gente fala de mobilidade, que é a primeira das que eu vou falar, o que ela modifica no cenário para a gente? Bom, a primeira coisa é a ubiquidade. Porque a gente tem mobilidade, a gente tem RFID nos lugares, nos ambientes passam a ser inteligentes. A gente começa a ter cadeira conectada na internet, geladeira conectada na internet, carro conectado na internet, a gente conectado na internet. Então ela transforma num processo ubíquo. A segunda coisa, a mobilidade traz para a gente a primeira extensão tecnológica que a gente carrega junto com a gente. O celular é a extensão do nosso corpo. Eu tenho várias estatísticas que mostram que uma boa parte das pessoas não fica mais de 1 metro de distância do celular. Nem quando vai tomar banho, você fica lá vendo ele piscar, né? Você não vai atender, você não vai ver, mas você precisa saber que você está conectado. Você acorda à noite, tem 29% das pessoas que têm smartphone, acorda durante a noite para ver e-mail. 69%, a primeira coisa que faz de manhã é checar o que está acontecendo no mundo. Então, a gente começa a ficar sem separação, né? E aí você começa a ter uma extensão e com essa ubiquidade toda. A outra coisa,
o celular e os dispositivos móveis, eles realmente acabam com a necessidade de a gente ter que ir até um lugar para ficar online, não é isso? Antes a gente tinha que ir para um computador para ficar online. Agora a gente não precisa mais disso, porque o online está com você o tempo todo. A outra coisa que a mobilidade traz, ela fragmenta a gente. Como a gente tem um celular na mão ou um smartphone, você faz muito mais coisas diferentes o tempo todo. Você fica em lugares diferentes o tempo todo. E não mais só no lugar físico que você está ou nos lugares que você visita. Então, só isso já transforma bastante o que a gente é. Transforma bastante como a gente se relaciona com o mundo. Eu não vou entrar em cada um dos detalhes, mas, na minha opinião, também a mobilidade é responsável pelas principais tendências que a gente tem hoje no marketing e também na sociedade. Por exemplo, dá para ter tempo real sem você ter um dispositivo na mão? Impossível. Você tem para colocar dados no ar, para receber dados no ar. O celular transformou a gente num GPS. Hoje eu sou viciada em usar o Foursquare para ver o que tem em volta. Eu consigo ver a camada digital de localização que tem em volta e isso enriquece a minha vida. A internet das coisas, o celular é a primeira coisa da internet das coisas. A busca. Tem alguém aqui que não é viciado em busca? Tem alguém puro aqui que pode falar, eu realmente não preciso usar a busca? A gente se tornou viciado em busca porque a gente tem um dispositivo na mão. Se o Márcio falar uma coisa que eu não sei, eu preciso correndo saber. Eu não precisava disso há 10 anos atrás, agora eu preciso. E se eu não puder saber na frente de vocês, eu quero ir no banheiro rapidinho, só para abrir meu celular para poder ver o que está acontecendo, ok? Então a busca, ela é alavancada pela mobilidade. Vídeo. Nas cidades grandes, gente, o que a gente tem sobrando de tempo? No trânsito, não é isso? A gente passa 2 horas indo, 2 horas voltando. Nesses horários de trânsito, se a gente tem um celular na mão, a gente quer ver vídeo. Vídeo é pílula contra o microtédio. Está entediado lá. Hoje, quando eu vou no dentista, ou quando tenho que ficar esperando um tempinho em alguma sala de espera em qualquer lugar, eu estou fazendo tanta coisa interessante no meu celular que às vezes quando me chamam eu falo, pô, mas não podia demorar um pouquinho mais? Está me interrompendo a coisa que eu estava fazendo. Então o vídeo passa a ser também uma das grandes tendências, porque a gente tem o celular nesse cenário. Tem uma pesquisa da Morgan Stanley que diz que até 2014, 69% do conteúdo consumido online no celular vai ser vídeo. É alavancado pelo próprio sistema, né? Social everything. É lógico que se eu tiver um celular na mão, eu falo com alguém. Isso é social. Eu uso o Twitter para conectar. Mas eu posso fazer mais do que isso. Eu posso dar like num tênis. Eu posso dar uma dica de comida. Eu posso falar que um lugar é bom ou não. Eu transformo os lugares, as coisas em social também. E além disso, o celular faz link entre as coisas. Se a gente for olhar, hoje a gente tem 6 bilhões de celular no mundo, ok? 6 bilhões de celulares são 6 bilhões de sensores, captando informação e recebendo informação. Todos nós nos transformamos em sensores. A segunda parte, que é a extensão tecnológica, olha só. Olha o que a gente tem hoje de extensões que a gente pode utilizar só no digital, que eu coloquei as principais para vocês. Página, display, e-mail, realidades mistas, mobile, com todas as tecnologias móveis, mais mídias sociais, a busca que permeia todas as plataformas, toda a parte de branded content, tecnologias emergentes como interfaces de voz. Tudo isso são novas extensões que a gente pode utilizar na gente. Acho que tem um antes disso. Quando a gente pensa nessas extensões, isso é muito interessante porque durante toda a história da humanidade, o homem criou extensões para a gente ampliar as nossas capacidades. Então o carro amplia o modo como a gente anda. O telescópio, como a gente vê, muitas coisas físicas. As extensões que a gente tem agora ampliam também o nosso cérebro. Também a parte mental. Quando você usa um computador, esse computador está com uma parte do seu cérebro ampliando. Ou seja, extensões novas para o que a gente já faz. Eu costumo brincar que eu sobrevivo por aparelhos. Eu não consigo viver quando eu estou desconectada. O ano passado eu fui para Manaus, fui para a Amazônia, nesses hotéis de selva. E quando eu cheguei lá, não tinha conexão nenhuma porque tinha dado uma chuva. E telefone não tinha, conexão com a internet não tinha, o meu modem não pegava, o meu celular também não. Gente, aquilo me deu um desespero, que eu cheguei na recepção e falei, se não voltar a internet, vai ficar 4 dias. Falei, se não voltar, amanhã eu vou embora. E eu fui embora no dia seguinte, ok? Aí as pessoas falam, nossa, mas você é muito, isso é intoxicação ou é muito viciada? Não, não é vício. Eu adoro cobra, jacaré, rio e floresta. Mas eu adoro também a camada digital da minha vida. Eu não quero abrir mão da riqueza digital que eu tenho de conexão. Então eu acho que hoje existe uma competição muito forte entre o on e o off, o tempo todo. Se o on está mais legal que o off, a gente vai para lá. Se o off está muito gostoso, você esquece que existe o on. Então o problema não é estar on ou estar off, é estar legal. Se estiver legal, a gente quer estar naquele lugar onde as coisas estão bacanas e acontecendo.
A outra transformação que acontece nesse cenário tecnológico todo é que essas plataformas sociais, elas ampliam a nossa vida no sentido de, antes eu tinha canais de comunicação. O e-mail é um canal de comunicação, o telefone é um canal, eu falo com ele, ele fala comigo, entre nós dois. Quando eu tenho uma plataforma social, por exemplo, como o Twitter, o Facebook, o meu Twitter é tão importante quanto eu, o meu Facebook também. E quando eu estou aqui, meu Twitter está tweetando. O meu Facebook tem algumas threads lá que as pessoas estão discutindo, coisas que eu falei ontem. Ele continua ativo, mesmo comigo aqui, não é isso? Ele é um espaço que está entre nós. E ele amplia a minha personalidade, ele amplia a minha individualidade, ele amplia o meu ser. Então, essas extensões, elas são mais amplas do que as extensões que a gente tinha antes em termos de tecnologia. A terceira coisa, que, como eu falei antes, não teria sentido a gente ter toda essa tecnologia, toda essa mobilidade, mas se a gente não conseguisse integrar com o computador para que isso ampliasse a nossa experiência. Então, a integração humano-computador passa a ser o que realmente faz com que a gente consiga ter essa integração humana para que a nossa vida tenha uma experiência maior e a gente consiga ficar on e off o tempo todo. Quais são as principais transformações que eu acho, né? Primeiro, o mapeamento do DNA. Vocês vão lembrar que por volta do ano 2000, a gente teve um mapeamento do DNA, e com o mapeamento do DNA, você começa a saber como cada parte do corpo humano funciona, e como cada gene pode ser manipulado. Além disso, a gente começa a ter nanotecnologia cada vez mais possível na nossa vida, e isso permite uma das coisas mais importantes daqui para frente, que é você poder integrar qualquer interface nas nossas células. Então, hoje eu posso, teoricamente, ter conexão cerebral, vou poder ter isso um dia, direto com o meu computador, sem precisar teclar ou fazer alguma coisa desse tipo. Eu lembro que no ano 2000 eu vi uma matéria que falava que até 2050 a gente não ia morrer mais, porque a gente já está transferido para o computador em vários graus. Eu vi recentemente que isso vai acontecer agora até 2040, 2035, já está antecipando o processo, né? Porque a tecnologia está evoluindo. A outra coisa que faz com que a gente tenha essa integração grande são os novos tipos de interface mais naturais, como, por exemplo, interfaces de voz. A minha dissertação de mestrado foi sobre interfaces de voz no ambiente hipermediático. E gesto, a gente vê que a gente tem gestures em tudo quanto é tipo de sistema hoje, que é mais natural também. Então fica mais fácil de você conversar com o computador, fica mais fácil de você interagir com o computador, e a experiência de usuário está cada vez melhor. Uma das principais coisas que são resultado dessa integração homem-computador são as realidades mistas. Vocês devem estar acompanhando, né? Realidade aumentada é uma das coisas que a gente mais fala, que é você usar dados do digital para trazer para cá e ampliar a sua vida aqui. Isso não é novo, a gente tem isso já desde muito tempo. Eu não sei quantos de vocês assistiram o Exterminador do Futuro 1, em 1984? Ok, eu assisti em 1984, ok? Exterminador do Futuro 1, o Schwarzenegger era um robô do mal, né? Ele vinha do futuro pelado e ele tinha que arrumar uma roupa. E ele usava a lentinha dele do olho para poder ver dados das pessoas, para ver qual roupa que servia nele. Isso é realidade aumentada, ok? Só que se em 1984 você precisava de milhões de dólares para ter qualquer coisa de realidade aumentada, hoje por que a gente está tão interessado nisso e por que isso é tão importante? Porque hoje qualquer equipamento que a gente tenha, um celular, uma webcam, RFID, vários tipos de sensores, são instrumentos de realidade aumentada. Então, todos vocês estão empowered, todos vocês hoje têm o poder de misturar os dados on e off. E a gente vai começar a fazer isso cada vez mais. Quando a gente pensa nisso, chegando no cenário que a gente está, eu costumo dizer que a gente não tem mais online e offline. A soma dos dois é online. O que importa é você ter uma linha de vida. E essa linha vai ser on e off, de acordo com aquilo que interessa para você em cada momento. Isso é o que a gente chama de cibridismo. Então, o que é o cibridismo? Cibridismo é você estar on e off o tempo todo. Cíbrido é o cyber híbrido. Então, quando você pensa num híbrido, ele é um corpo formado de várias partes, não é isso? O cibridismo seria eu com meu corpinho biológico, e aí expandido por todas as interfaces que a gente possa ter tecnológicas. Vou dar um exemplo para vocês, todos vocês já são híbridos, todos nós já somos híbridos. Quantos de vocês que têm a agenda do seu celular também impressa em algum outro lugar ou de cor na cabeça de vocês? A gente não tem. Pouquíssimas pessoas têm, né? Quantos de vocês têm o e-mail? Quantos de vocês aqui usam Gmail ou webmail?
Quantos de vocês têm cópia disso na sua máquina? Ou em algum outro lugar? Quantos de vocês têm... Sua vida inteira está lá há 5 anos, guardadinha no ar? Você não tem. As fotos que estão no Flickr, que você colocou no YouTube, ou no Facebook, ou no LinkedIn, etc. Ou seja, se eu perder meu computador hoje, eu perdi uma boa parte significante da minha vida. Eu vou ficar deprimida. Eu perdi meus livros, minhas pesquisas, etc. Ou seja, tudo isso é extensão minha. Não é réplica minha, é extensão minha. Eu preciso disso para viver, tanto quanto eu preciso do meu corpo biológico. E cada vez mais a gente vai estar replicado nessas plataformas todas. Então eu costumo dizer que o que importa não é você ter uma vida que é on ou off. O que importa é a gente ter uma vida boa ou não. Então, um dos livros que eu falei para vocês, que é o do High-Tech High-Tot, que ele fala da parte de intoxicação, eu sempre faço um questionamento, né? Vocês acham que a tecnologia está melhorando a nossa vida ou ela está piorando a nossa vida? Tem um monte de gente que acha que está melhorando, tem um monte de gente que acha que está piorando, né? Eu não sei a resposta certa para isso. O que eu acho, que é achismo, é que o digital e a tecnologia, ela só amplifica o que a gente tem. Ela não melhora, ela não piora. Na realidade, ela amplia mais o que a gente faz de bom e amplia mais o que a gente faz de mal. E aí eu acho que o que aumenta é a distância entre os seres que são iluminados e os seres que são alienados, porque a gente tem essa tecnologia para fazer essa ampliação. Tem uma tela que eu acho que foi pulada aí no processo, que eu gostaria de terminar com ela, que é do Marshall McLuhan, que ele fala o seguinte: o homem cria as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. Então, nesse processo, a gente tem cada dia uma tecnologia nova entrando na vida da gente. Cada dia, uma coisa nova acontecendo. E cada uma dessas coisas transforma a gente. Só com reflexão para vocês, para ver como a gente está se transformando numa outra civilização e que a gente tem feito isso ao longo da história. Se a gente pensar no fogo, quando a gente domina a técnica do fogo, o fogo faz com que a gente consuma os alimentos de maneira diferente, isso afeta o nosso cérebro e a gente fica mais inteligente, a gente chega aqui. Só do século passado para esse século, se a gente for pensar o carro, o controle remoto e as escadas rolantes, por exemplo, fazem com que a gente gaste 800 calorias a menos por dia. Isso faz com que a gente engorda. Se a gente for pensar nas tecnologias que entram todo dia na vida da gente hoje, o que elas estão fazendo com a gente? O que elas estão transformando a gente? Então, cada vez mais a gente vai estar on e off, cada vez mais híbrido e cada vez mais ampliado por esse processo. Então, essa é a minha mensagem. Espero que todo mundo aqui goste e comece a conectar e comece a utilizar isso de maneira interessante também. Obrigada, gente.